um prazer estar aqui com todas vocês, minhas companheiras. Dizem que as professoras mais lindas do Brasil estão em Ambupe. E eu sou orgulhosa de fazer parte desse dado, fazer parte dessa rede, dessa equipe de trabalho. Então, para mim, é motivo de muita gratidão a Janete, a Maria Domingas, que me convidaram para estar aqui com vocês nessa tarde. Inteligência emocional da mulher, um tema bastante propício, atual, né? Quem vem me acompanhando no meu trabalho aí já pegou algumas partes que estou sempre falando sobre a importância de nós cuidarmos de nós, cuidarmos do nosso emocional. Vou começar falando um pouco sobre a definição do que é emoção. Emoção é a resposta fisiológica que você dá frente a uma situação inusitada, frente a uma situação de prazer ou uma situação desagradável. É o que você vai sentir. Por isso que ele diz que é uma resposta fisiológica e uma resposta subjetiva, porque se nós somos seres únicos e individuais, é possível que nós vamos dar respostas diferentes frente a acontecimentos iguais. Então, inteligência emocional é a maneira, é a forma, é essa resposta. É como você lida com o obstáculo, é como você lida com a adversidade, é como você lida com a dor, é como você lida com algo que você não gostaria de estar vendo, vivenciando ou passando. É essa resposta que nós vamos chamar de inteligência emocional. As nossas vivências, elas são consideradas como positiva e como negativa. Porém, o que difere elas é a maneira como nós vamos recebê-las, é a maneira como nós vamos acomodá-las no nosso interior. Existe uma pesquisa que diz que o hemisfério esquerdo é responsável pela razão e o hemisfério direito é responsável pela emoção. E você que está aqui, você é mais razão ou você é mais emoção? Muitas pessoas me perguntam, Luciana, qual é a melhor forma? Qual é a emoção? Ela fica mais acentuada quando eu sou mais razão ou quando eu sou mais emoção? Eu sempre digo, é quando você faz um equilíbrio, é quando você sabe lidar nos dois movimentos, é quando você não é só razão e você também não é só emoção. Porque toda rigidez ela quebra, toda rigidez ela é perigosa, principalmente para a nossa saúde mental, para o nosso bem-estar. Então, se nós somos divididos entre razão e emoção, nós vamos optar, nós vamos escolher qual lado nós vamos desenvolver mais. E a inteligência emocional, ela veio justamente para dizer que nós precisamos ter os dois. Nós precisamos, em alguns momentos, ser razão, e em alguns momentos nós precisamos ser emoção, para que assim a gente consiga ter uma harmonia no nosso emocional. Se fala também muito hoje que um dos motivos das pessoas fracassarem, principalmente na área de trabalho, é a questão da falta de inteligência emocional. Os dados dizem que apenas 13% das pessoas fracassam na área do cognitivo, na área da sua área da sua inteligência propriamente dita, naquilo que você sabe fazer, apenas 13%. E os dados revelam que 87% as pessoas fracassam na área de inteligência emocional, ou seja, a pessoa ela tem um bom currículo, ela tem uma boa experiência de trabalho, mas ela não tem a inteligência emocional, ela não tem essa capacidade de gerir os sentimentos, ela não tem uma forma coesa de estar no mundo, recebendo essas emoções fortes, negativas, positivas, ela não gosta desse movimento que a vida faz com todos nós. Então, como é que a gente faz para harmonizar a nossa inteligência emocional? E aí, se vocês quiserem anotar, vai começar o primeiro passo. O primeiro passo é conhecer a si mesmo. Eu venho sempre dizendo isso, essa necessidade do autoconhecimento, de você se conhecer, porque se você se conhecer, você vai saber os seus limites, você vai saber a sua capacidade de enfrentamento frente a algumas situações. Então, o conhecimento de si é fundamental,
quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, quais são as coisas que te inspiram, quais são as coisas que te repelem, né? Quais são as coisas que você gosta de fazer, qual é o seu lazer, qual é a primeira coisa que você coloca como prioridade, você se conhecer. Então, você vai aprender a conhecer as suas emoções. Eu vou dar um exemplo, né, para a gente entender melhor como é que essa emoção ela chega até nós. Imagine que você recebeu um presente, mas um presente que você gostou, um presente que você estava desejando. Então, nesse momento, quando você recebe esse presente que você queria, você passa por 3 sensações, que é a percepção que você, né, sentiu merecida de receber esse presente. Você passa pela sensação, né, da alegria, que nesse caso vai ser a emoção predominante, e você passa pelo sentimento. No meu caso, eu vou ter um sentimento de gratidão por ter recebido um presente que eu gostei bastante. Então, assim é também em um evento negativo. Você vai ter que responder, o seu organismo responde o que é que você está sentindo. Então, é preciso conhecer a si mesmo, para que você saiba aonde é que você, como é que você está lidando com aquela situação determinada. O segundo passo para desenvolver inteligência emocional é o autoconhecimento emocional. Autoconhecimento emocional puxa, né, dentro do que você conhece sobre você. Então, você sabe falar sobre você sabe dizer quais são as suas características fortes, você sabe dizer quais são as suas características frágeis, fracas ou frágeis, né? Eu gosto mais de frágeis. Então, esse autoconhecimento emocional é o que te faz entender, por exemplo, se você tem uma capacidade para dar um socorro em um acidente. Se você tem uma resiliência, se você tem uma energia, por exemplo, para estar em velórios, né, que é um local onde a tristeza nos acomete, onde nós ficamos ali um pouco introspectivo. Então, essa capacidade emocional, esse autoconhecimento emocional, que vai dizer a você o seu limite, aquilo que você previamente entende que você pode fazer e aquilo também que você previamente entende que há uma repulsa, há uma sensação negativa para que você venha desenvolver determinada atividade. O terceiro passo é o autocontrole emocional, que é como você controla esse evento, é como você vai se comportar frente a uma situação desagradável. E nesse momento a gente pode pegar, por exemplo, uma questão de um acidente de carro. Então, como é que você se porta num momento como esse? Qual é o seu autocontrole que você tem? Você é aquela pessoa que simplesmente chora, fica apreensiva, ou você já tem um autocontrole emocional que te faz respirar, te faz entender o movimento, te faz tomar providências. Então, isso faz parte da inteligência emocional. E é preciso deixar claro que essa inteligência emocional, ela não torna as pessoas mais frias, como algumas pessoas perguntam, ou como algumas pessoas acham. Ela apenas faz com que você tenha uma capacidade melhor, tenha uma capacidade de mais resiliência para que você venha enfrentar as situações adversas. Então, é o autocontrole. É quando você é convidada para ficar numa situação desconfortável, numa situação onde a sua energia vai ser deslocada e você consegue manter o autocontrole. É quando você está numa reunião que você não gostaria de estar, mas você entende que você não pode sair daquela reunião simplesmente ir embora. Então, você bebe uma água, você respira, você ressignifica e você permanece, porque você deslocou o autocontrole emocional para que isso te dê uma substância para você permanecer neste lugar. Faz sentido, gente? Até aqui está fazendo sentido o que eu estou trazendo para vocês? O quarto passo é a superação. E esse, para mim, é uma das coisas mais incríveis que tem na inteligência emocional. É você ressignificar um acontecimento
que aconteceu com um novo olhar, vendo ele já de uma nova forma. Por quê? Porque se você passou por uma situação que não foi boa e você não superar essa situação, esse evento, você vai colocar essa emoção em todas as outras coisas que estiverem ligadas a isso. Um exemplo, você fez uma compra pela internet e você não foi bem sucedida nessa compra. Então, você passa a dizer que não fará mais nenhuma compra na internet, você cria uma resistência para voltar a comprar na internet, ou para de fato aprender como comprar, ou para de fato você saber selecionar mais, né, os sites de compra, e você cria ali uma barreira. Então, a inteligência emocional vem para dizer que isso não é legal para o seu crescimento, para a sua estrutura, né, para o seu psique. Ele diz que nós devemos superar. Você deve entender aquilo como um evento que foi estressor, possivelmente. Você deve ressignificar, talvez, a raiva que você sentiu, a vergonha, talvez, de você não ter conseguido, né, de você ter sido enganada, mas aí você vem para a superação e você consegue fazer novas compras, você consegue manusear outros produtos pela internet de compra, e isso para você é tranquilo, porque você superou, você ressignificou. E assim como eu trouxe o exemplo de coisas, nós vamos também pensar sobre a situação de pessoas. Às vezes, em um determinado momento, nós temos uma situação negativa com alguém, mas nós precisamos superar aquela sensação que aconteceu naquele determinado momento, para que a gente consiga agora ter novas experiências, colocar um óculos, mudar o nosso olhar, porque se nós mudarmos o nosso olhar, nós vamos entender que nós mudamos ao longo daquele período e aquela pessoa também mudou. É como você, professora, que está aqui me ouvindo, às vezes você já trabalhou numa determinada escola e você não teve uma experiência boa. E agora, para estar nessa escola de novo, com novos profissionais, com a nova metodologia, com a nova proposta, mas você não consegue superar aquilo que foi vivido lá atrás. E aí você não quer receber esse convite para estar nesse espaço, porque você teve uma experiência negativa. Então, isso não é inteligência emocional. Ao contrário, vai trazer um sentimento sempre de frustração, de rancor, de raiva, de mágoa, né? E essa superação também, ela se estende para o perdão, ela se estende por essa capacidade de você formatar sempre as coisas. Nós sabemos que nós estamos sempre em evolução, então, é uma oportunidade também para você desenvolver essa inteligência emocional de superação nas suas relações no trabalho, na sua relação pessoal e na sua relação social também. O quinto passo é a flexibilidade, que também traz assim uma gama de conhecimento, de melhoras emocionais, de bem-estar, é você ser flexível. Às vezes as pessoas são muito inteligentes, elas têm um currículo muito bom, mas elas não são flexíveis. E nós estamos em um momento, né, propício para nós trabalharmos essa flexibilidade nas nossas relações. Você ser flexível a hoje nós estarmos aqui fazendo um momento como esse online, você ter flexibilidade hoje para entender o que é que está acontecendo no mundo, você ser flexível para mudarmos a nossa maneira de ensinar, você ser flexível para viver novos relacionamentos, seja ele pessoal, seja ele social, essa flexibilidade é que vai dar a você uma forma mais leve, mais tranquila para você passear no nosso dia a dia e na sua jornada. Faz sentido, gente? E o quinto passo é o otimismo. Pessoas otimistas, elas têm uma capacidade de inteligência emocional muito grande. Por quê? Porque elas sempre vão pensar positivo, elas sempre vão estar conectadas com elas mesmas, elas sempre vão estar pensando que coisas boas podem acontecer, coisas extraordinárias podem acontecer. Elas não vão ficar sendo pessimistas. Então, o otimismo faz com que a gente enxergue as coisas de uma forma diferente. Janete abriu a nossa live hoje falando sobre a esperança, né? Trouxe o nosso saudoso Paulo Freire, onde ele falava da esperança.
Então, ser otimista é ser esperançoso, que as coisas vão melhorar, que essa situação vai passar. Então, nós devemos também ser otimistas nas nossas relações pessoais ou sociais, porque com esse otimismo nós vamos dar um equilíbrio, nós vamos dar uma harmonização. Fez sentido, gente, até aqui? Eu trouxe apenas esses 5 passos que fica mais fácil da gente passear nesse campo aí da inteligência emocional. A inteligência emocional, como eu disse, é a sua capacidade de enfrentar adversidades, de enfrentar situações que ocorrem em que você não está esperando, seja uma situação positiva ou seja uma situação negativa. Você sabe como você reage frente a uma situação prazerosa, a uma surpresa? Você é surpreendida, por exemplo, com um presente, com um carro. Você sabe que tipo de emoção é que te toma neste momento? Você sabe também qual é a emoção quando você é contrariada, quando alguém te diz um não, quando você passa por uma frustração, por um desentendimento? Então, você tem que começar a alinhar esses sentimentos que você começa a sentir, porque eles são subjetivos, eles são individuais. A gente não pode aqui ter uma cartilha para dizer que alguém que toma banho de água fria sente determinada emoção, ou alguém que toma banho de água quente sente determinada situação. E essas emoções, quando a gente entende elas, fica mais fácil para que a gente não venha ter um adoecimento psíquico, o adoecimento emocional. Porque quando nós temos inteligência emocional, quando nós sabemos lidar com as adversidades, então nós vamos ter uma saúde melhor, nós vamos estar com o nosso psicológico melhor. Hoje se fala muito em doenças psicossomáticas, se fala muito nas doenças emocionais, né? Nossa rede também, nós já fomos acometidos muito por essas doenças, então nós sabemos que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e outras doenças mais, elas têm um cunho emocional, elas têm um cunho na forma como nós reagimos às coisas que nos acontecem. Eu sempre brinco assim, né, no consultório, que eu sou psicóloga clínica, falando assim, a depressão, ela não bateu na sua porta um dia e chegou, entrou e se instalou na sua vida. Ela foi, né, um acúmulo de emoções negativas, um acúmulo de emoções que você não foi sabendo lidar com elas. E aí veio o adoecimento. Porque o nosso corpo físico, ele fala, né? Então, nós vamos respondendo, nós vamos tendo essas doenças psíquicas e nós vamos tendo também as doenças emocionais que ficam alojadas, né, no campo mental. Então, como é que a gente evita hoje o adoecimento mental, o adoecimento emocional? Simples, falando, né, se comunicando com as pessoas, porque muitas das vezes são coisas que nós guardamos no nosso emocional, no nosso coração, nos conhecendo mais, para que a gente venha saber lidar com os momentos difíceis da vida e buscando algo que nos dê prazer, uma fonte de prazer. Você tem que encontrar qual é a sua fonte de prazer, porque nós temos uma vida e essa vida nós temos vários eixos, né? Nós temos a vida familiar, sentimental, emocional, espiritual, lazer, amigos. Então nós temos vários eixos na nossa vida. Então, nós temos que ter equilíbrio em todas essas áreas da nossa vida. Nós não podemos cuidar só do intelectual ou só do espiritual. Nós temos que fazer uma correlação para que a gente venha cuidar de forma igual ou que a gente consiga dar uma atenção melhor para os nossos sentimentos. E você percebe o seu sentimento? Você percebe quando dói em você? Você percebe também quando você se sente alegre, quando você se sente melhor com alguma coisa que te aconteceu? Por quê? Eu sempre faço essa pergunta: o que é que te dá prazer? O que é que você faz que você se sente bem? Por exemplo, uma fonte de prazer é o sono, é você descansar. Então, isso te dá prazer? Você faz isso? Outra fonte de prazer é a alimentação. Outra fonte de prazer é um lazer.
De repente, a sua fonte de lazer é fazer compras, né? De prazer é fazer compras. Então, você precisa identificar outros na área espiritual. Qual é a sua fonte de prazer? Porque todos nós precisamos alinhar essa fonte de prazer, que ela também não pode tomar o seu espaço todo, para que você, nos momentos de adversidade, nos momentos tensos, nos momentos de enfrentamentos de coisas desagradáveis, você consiga voltar para essa fonte de prazer. Hoje, diante da pandemia, muitas pessoas buscaram essa fonte de prazer fazendo artesanatos. Outras pessoas buscaram, né, na leitura, na atividade física. Nós precisamos ter essa fonte de prazer. Mas essa fonte de prazer não pode ser indicada por ninguém. Apenas você deve saber aquilo que te faz bem, aquilo que te dá prazer, aquilo que traz para você um sentimento de satisfação, um sentimento de gozo. Então, inteligência emocional não é eu negar que eu não vou ficar triste, que eu não vou ficar irritada, que eu não vou ficar com raiva, que eu não vou sentir sentimentos negativos. Eles fazem parte da nossa vida, mas é a maneira como eu lido com eles. E aí eu vou trazer um exemplo bem estressor, né? Que é você sair de casa toda arrumada para ir ao trabalho e de repente está um dia um pouco chuvoso, já choveu, e alguém passa com o carro e joga uma lama em você. E aí você reage como? Como é que você reage nesse momento? Você tem várias opções para reagir. Então, como eu disse no início, essa reação ela é individual, ela é orgânica, ela vem de dentro, ela sai. Então, algumas pessoas vão reagir, né, falando alguns palavrões, outras podem reagir irritadas, outras podem ficar caladas, outras vão voltar para casa, trocar roupa e vão seguir. Outras não vão voltar para casa, vão fazer uma pequena limpeza e vão seguir para onde elas estavam indo. E você se comporta como nessa situação?